Boa noite, irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a vida daqueles irmãos que estão nos visitando, os nossos irmãos que estão nos acompanhando online. E eu peço que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um. Nós estamos comemorando nesse mês o aniversário da nossa igreja. E da última vez que eu estive pregando aqui, eu falei sobre os desafios da igreja, que é ser igreja. Hoje, um dos grandes desafios nosso como corpo de Cristo é ser corpo de Cristo. E isso não é fácil, isso é um desafio. Mas nós podemos, porque é possível, porque a Bíblia diz que Deus estaria conosco todo o tempo. Então, para nós vermos o que é ser igreja, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Novo Testamento, na primeira carta que Paulo escreve a uma igreja, a igreja aos Tessalonicenses. Este foi o texto que o pastor Jaime fez a abertura na segunda carta, mas nós vamos ver alguns textos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eu serei breve, eu não vou me alongar muito na exposição, mas eu preciso que você me dê o máximo da sua atenção, por favor, e também que você permaneça com a Bíblia aberta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6, até o versículo de número 8. E após a leitura, você mantenha a sua Bíblia, por favor, aberta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8, diz assim: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meus amados irmãos, nós temos aqui uma afirmação paulina para a igreja de Tessalônica. Ela ficava na cidade de Tessalônica por causa da meia-irmã de Alexandre o Grande, uma senhora, uma moça que se chamava Tessalônica, que era casada com um dos generais de Alexandre o Grande, um homem chamado Cassandro. Então, quando Alexandre o Grande conquista essa região e ele começa a colocar nome nas cidades, ele então batiza essa cidade aqui com o nome de sua meia-irmã. E quando Paulo chega nessa cidade, essa cidade ela já estava totalmente comprometida com tudo que era imoral. Havia na cultura da cidade de Tessalônica um culto a dois grandes deuses, com a mistura de Roma e com a mistura da Grécia. O deus Baco, daí nasceu a palavra tabaco ou tabagismo, e também um culto a um deus chamado Cabiros, onde havia todo tipo de inalação de drogas alucinógenas e havia todo tipo de prática de imoralidade. E Paulo então chega e foi necessário apenas 3 fins de semana para que Paulo inaugurasse essa igreja aqui. E esta igreja ela se tornou significativa porque no capítulo que nós lemos, no versículo 8 precisamente, Paulo faz um elogio a ela e Paulo diz: eu não tenho nada que acrescentar a vocês. Isso é um desafio para nós, uma igreja que era nova, uma igreja que era praticamente imatura, mas ela chegou num ponto espiritual que Paulo diz: eu não tenho necessidade de acrescentar mais nada a vocês. Vocês não precisam me ouvir mais. Mas aí vem a pergunta: o que essa igreja fez, ou o que essa igreja tinha, que fez com que Paulo tecesse esse elogio? Quando você lê as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, os teólogos dizem, assertivamente, dizem que, principalmente a segunda carta aos Tessalonicenses, ela é um tipo de um pré-apocalipse. Antes de João escrever o livro do Apocalipse, Paulo já veio abrindo as portas para a mentalidade daquilo que iria acontecer. Tanto é que você lê 2 Tessalonicenses, você pode observar que Paulo estava falando de coisas futuras, e ela então é tida como sendo um livro, um pré-apocalipse. E Paulo então escreve a essa igreja que era nova, mas que ela havia alcançado degraus na vida espiritual, e isso trouxe valores para ela.
E Paulo então diz que ela não tinha mais necessidade de acrescentar nada a ela mais. E nós vamos então olhar algumas coisas que são significativas para nós, para que nós copiemos a atitude dessa igreja e nós então nos esforcemos para sermos tal qual esse texto que nós lemos aqui. No versículo 6, Paulo diz assim: com efeito, ou seja, no meio desta igreja havia um efeito. No meio dessa igreja havia uma reação, no meio dessa igreja havia um comportamento. Ele diz: com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo. O desafio da igreja é ser igreja, e ser igreja é quando nós imitamos a Cristo Jesus. Igreja só é igreja quando ela imita Cristo. E no versículo 6, Paulo diz que eles imitavam a Cristo e eles receberam a palavra de Cristo. Diz o texto que eles receberam, eles acolheram a palavra de Cristo. Quando Paulo escreve as cartas aos Romanos, Paulo diz que a fé vem, e ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E Tessalônica fez isso, ela não apenas ouviu, mas ela recebeu a palavra de Cristo, ela recebeu a palavra de Deus. E se você ver comigo o capítulo 2, por isso que eu disse para você manter a Bíblia aberta, por favor. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo faz outro elogio a esta igreja. No capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes. Ou seja, vocês acolheram a palavra de Deus, não como palavra de homens, e sim, em verdade, a palavra de Deus. A igreja de Tessalônica não tinha necessidade de acrescentar nada a ela, porque ela não estava à procura de uma liturgia diferente. Ela não estava atrás de um tipo de atividade que desse visibilidade a ela. Ela não tinha mais necessidade de acrescentar nada, porque ela acolheu, ela internalizou a palavra de Deus. E Paulo conclui o versículo 13 falando uma coisa significativa. Ele diz assim: a qual, com efeito, de novo ele repete essa expressão, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Igreja só é igreja quando ela se permite ser operada pela palavra de Deus. Igreja hoje é um lugar onde mais se questiona a palavra de Deus. Se o que está escrito aqui é verdade, se Deus existe. Essas perguntas eu escuto sempre na boca de convertidos. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se ela é inspirada, o que serve para mim nos 66 livros. E Paulo então está dizendo que a igreja de Tessalônica, ela acolheu a palavra de Deus e ao acolher, houve um resultado, o efeito. O resultado foi que ela operava eficazmente no meio da igreja. Ela provocava operação, uma cirurgia no meio do povo, de dentro para fora. Assim é uma igreja que é visitada, que é operada pela palavra de Deus, que a palavra de Deus mexe na sua entranha, que a palavra de Deus mexe no seu miolo. E Paulo diz no versículo 13 que eles acolheram como palavra de Deus. Eu ouço muito essa pergunta: mas isso aqui é papel, o papel aceita tudo. Até onde é a palavra de Deus? E a igreja de Tessalônica acolheu aquilo que Paulo dizia como palavra de Deus. Não como 66 livros. Não como uma coleção de livros, mas como palavra de Deus. É a palavra de Deus, que é viva e eficaz, tal qual diz o livro de Hebreus. Agora, quando uma igreja experimenta isso, isso tem resultado. Quando a palavra de Deus ela é internalizada e ela é acolhida como palavra de Deus, isso tem resultado. Se você ver comigo o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, o versículo 3, acompanhe comigo. É só você virar uma página.
Se você prestar atenção, Paulo diz o que acontecia no meio dessa igreja que acolheu a palavra de Deus e que se permitiu ser operada por ela. O capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, no versículo 3. Paulo diz assim: irmãos, de novo ele repete, cumpre sempre dar graças a Deus no tocante a vós. Ele diz isso muito na primeira carta. No tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce, o que está dizendo aí? Cresce sobremaneira. Uma igreja que se permite ser operada pela palavra de Deus, a fé ela cresce. E ela cresce sobremaneira. A fé ela aparece. Meus amados irmãos, me permitam uma pergunta sem necessidade de resposta e nem de levantar a mão, mas nós somos um povo de fé. Alegar que nós cremos é uma coisa, ser de fé é outra. E combinando Paulo com Romanos aqui, Tessalonicenses, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E quando a fé dessa igreja crescia sobremaneira, ela crescia porque havia a operação da palavra de Deus dentro desta igreja. E nós vivemos numa época de uma geração analfabeta das Escrituras, que não conhecem as Escrituras. Nós começamos o mês, começamos a semana, viramos o ano e nós não lemos as Escrituras. Nós queremos ser abençoados, mas nós não queremos nos abençoar lendo as Escrituras. Nós queremos que Deus tenha responsabilidade conosco, mas nós não queremos ter responsabilidade com a palavra que é de Deus. E Paulo diz, a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Sabe quando que nós somos identificados como um povo de uma fé que cresce sobremaneira? Desculpe, não é nenhum ataque gratuito a ninguém aqui, mas não é quando nós vemos milagres de curas sobrenaturais. Isso não é nenhuma provocação gratuita, não entenda, não leve por esse lado. Mas nas Escrituras, a fé sempre é vinculada com amor. Aqui na igreja de Tessalônica, ela tinha visibilidade de uma fé que crescia sobremaneira, porque Paulo diz, e o vosso amor vai aumentando de uns para com os outros. É quando uma igreja tem coragem de amar e de ser amada. É quando ela se torna hospitaleira, daí na sua palavra hospital, onde ela tem a coragem de ser consolo para as pessoas. Eu termino chamando você para ler o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, para nós vermos o que acontecia no meio de uma igreja que recebeu a palavra, que era operada pela palavra, e que essa palavra operava eficazmente no meio dela, e ela então viu a sua fé crescer sobremaneira, e ela crescia sobremaneira, fazendo com que o amor aumentasse. E como que esse amor aumentasse? Era virando um para o outro e desejando a paz do Senhor? O amor cresce quando nós viramos um para o outro, dê a paz do Senhor para o seu irmão? De forma nenhuma. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim no versículo 14... exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, aqueles que, aqui é uma linguagem militar, na língua original é de uma linguagem militar de alguém que estava fora da cadência, quando o exército romano marchava, alguém estava fora da cadência, não estava ouvindo o bumbo que marcava o passo e o compasso, era alguém que estava fora de lugar. Quando Paulo diz assim, exortai aqueles que são insubmissos, não é disciplina, não é tirá-lo da Santa Ceia, é colocá-lo na cadência. Igreja é igreja quando pegam pessoas que estão transviadas, desviadas, desconfiguradas e as coloca na cadência de novo. E Paulo diz mais no versículo 14, consoleis os desanimados. Paulo usou o verbo consolar propositalmente, porque foi a mesma expressão que Jesus usou para com o Espírito Santo, virá o outro consolador. O que Paulo está dizendo? Tenham o comportamento, a atitude do Espírito Santo com pessoas que são desanimadas.
O desanimado aqui não é aquele que você chama para sair e ele fala, não estou com vontade não, vão vocês, eu não quero ir não. Não é esse tipo de desânimo. No grego a palavra desanimado é aquela pessoa que está desmotivada psicologicamente. A raiz da palavra tem a ver com a psique, daí nasceu a palavra psicologia, é alguém que está desanimado de viver. A gente só cura pessoas que estão desanimadas de viver quando nós imitamos o comportamento do Espírito Santo na vida das pessoas. Isso é ser igreja. Igreja é quando nós consolamos aqueles que estão desanimados, sem ânimo. E o que tem de pessoas que estão desanimadas com a igreja não é brincadeira. Em alguns casos até com razão. Mas nós não podemos conformar com isso. Porque a partir do momento em que nós tomamos a decisão de imitarmos o Espírito Santo na vida das pessoas, de consolar, como dizia Francisco de Assis, que eu ajude a consolar ao invés de ser consolado, que foi um homem de Deus. E Paulo então está dizendo à igreja de Tessalônica que não tinha necessidade de acrescentar, por quê? Porque ela tinha a prática do consolo, ela tinha a prática do Espírito Santo na vida daqueles que eram desanimados. E às vezes nós somos insensíveis, aquelas pessoas que saem do nosso meio, nós não procuramos saber notícias. E ainda alguns dizem porque não eram dos nossos. E Paulo está dizendo, consolei os desanimados, versículo 14, ampareis os fracos. Tem pessoas que são fracas, elas não vão conseguir. Tem pessoas que são fracas, que têm desejo de suicídio, que têm desejo de morte, que são depressivas, que são angustiadas, que são desmotivadas. E a igreja é um lugar onde se ampara esse tipo de pessoas. Igreja é um lugar onde nós podemos dizer para as pessoas, seja você mesmo, seja fraco. É aquilo que Sócrates dizia quando leu no templo de Hades, conheça a ti mesmo. Depois ele pegou emprestado essa frase, conheça a ti mesmo. É quando nós ensinamos as pessoas a se conhecerem, a se verem como são. Sem máscara, sem nada. Como diz Tiago, olhando no espelho e vendo a sua própria imagem, como ela é de fato e de verdade. Igreja é um lugar onde se serve de amparo para as pessoas caiam, mas caiam perto da gente. Tropecem, mas tropecem perto da gente. E Paulo está dizendo, ampareis os fracos, sejais longânimos. Fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5 diz, o fruto do Espírito é longanimidade. Sejais longânimos. Tenham paciência. Isso é ser igreja. E eu termino dizendo o versículo 16. Aliás, eu vou ler o versículo 15, porque também está dentro da sequência, mas eu não vou explicar o versículo 15. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal, vingança. Irmão, não durma com esse sentimento no seu coração mais, por favor. Perdoe. Perdoar não é fácil. Evite que alguém retribua mal por mal. Evite. Evite que alguém, pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. É para seguir o bem, corram atrás do bem entre vós. Se façam bem. Igreja, às vezes, nós fazemos mais mal um aos outros do que bem. Mas igreja é um lugar onde se tem que fazer bem às pessoas. Onde eu me sinta bem. Onde o outro se sente bem ao me ver, não se sinta amedrontado, ameaçado. E ele diz no versículo 19, não apagueis o Espírito. Já reparou que nós não falamos no Espírito Santo mais? Vocês repararam isso? De alguns bons anos para cá, depois que passou aquele frenesi todo, nós não falamos no Espírito Santo mais. Nós sabemos que Ele é a terceira pessoa da Trindade e nós estamos satisfeitos com isso. E Paulo diz, não apagueis o Espírito. No versículo 17 ele diz, orai sem cessar.
Nós oramos em grupo, nós oramos em reunião de oração, mas individualmente nós não oramos mais. Nós não oramos mais individualmente. Entra no teu quarto em secreto, que em secreto teu Pai te recompensará. Aquela oração que se faz com o coração e não com a boca. Nós não oramos mais. Por isso que nós somos fracassados individualmente. Podemos até sermos fortes coletivamente, mas no individual somos inseguros. Temos medo. Qualquer barulho diferente nós já trememos a base. E por quê? Porque nós não oramos. E ele diz, não desprezei as profecias. Profecia aqui não é prognóstico, é a pregação da palavra de Deus. Não desprezem a pregação da palavra de Deus. E ele diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. Orai sem cessar. Nós começamos a semana e nós não oramos. Nós vamos trabalhar e nós não pedimos a presença de Deus. Nós vamos para a escola, nós não pedimos a orientação de Deus. Nós vamos escolher namoro, nós não escolhemos a vontade, nós não pedimos a vontade de Deus. Nós vamos escolher coisas que nós não pedimos a orientação de Deus. E queremos ser abençoados. Paulo diz a uma igreja, não tenho nada que acrescentar, porque vocês acolheram a verdade, porque essa verdade opera eficazmente em vós, e essa verdade faz com que a fé de vocês cresçam, e essa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor também, e o vosso amor faz com que vocês coloquem na reta, na linha, o insubmisso, que vocês consolem os desanimados, aqueles que querem morrer, que estão desanimados da vida, cansados. Façam o papel do Espírito, ampareis aqueles que precisam de amparo, orem, não apaguem o Espírito e regozijai-vos sempre. Assim é uma igreja. Isso é muito simples. É simples, mas não é simplista. Basta uma decisão de querermos ser igreja. Exemplos nós temos aqui, que é a igreja de Tessalônica. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E se você está desanimado, saiba que Deus é Deus. Ele é bom. E Ele tem prazer em abençoar. Ele sente satisfação. Ele sente prazer em abençoar pessoas. Se você está desamparado, saiba que Deus está com você. Mesmo que você não o sinta. Não há nenhum incentivo na Bíblia para sentirmos Deus. Mas há um incentivo na Bíblia para sabermos que Deus está conosco. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus te abençoe, que Deus te ampare, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus fortaleça essa igreja e que ela complete mais de 11 anos, mais 30, os anos que forem necessários, mas que sejamos igreja simples, como a igreja de Tessalônica, mas que nós internalizemos a palavra de Deus e a palavra de Deus seja valorizada por nós, para que nós aprendamos a experimentar a operosidade dessa palavra dentro de nós. Muito obrigado, que Deus abençoe. Pastor Jaime.